Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que estamos iniciando mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras. Hoje, 22 de fevereiro de 2014. Estamos a uma semana do período momesco, do carnaval. Olha só, minha gente, como é que o tempo está correndo. Sábado que vem já é 1º de março, já estamos no carnaval, não é isso? Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. É com grande satisfação que mais uma vez estamos juntos aí, né? Já respirando esses ares do Pierrot, da Colombina, não é isso? E com certeza, mas com a seriedade necessária, levando o programa Umbanda Sem Fronteiras com firmeza, com a mensagem da alta espiritualidade, com a mensagem da nossa querida Umbanda. E quem está liderando tudo isso está aqui do meu lado, é a minha querida esposa e dirigente Flávia Barros.
Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, família Tel, todos os ouvintes, no ritmo de carnaval. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ele não trouxe ainda a sua fantasia, mas ele estava batucando ali em cima da mesa, entendeu? É sinal de que ele já está mais ou menos assim, esquentando os tamborins. Ele não esquenta tamborins, ele esquenta atabaques, que ele também é chegado a um tamborzinho. Boa noite, meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite. Não, eu não sou do samba, não. Sou, assim, simpatizante, né? Mas faz parte. Boa noite, então, para todos. Boa noite para os irmãos da mesa, para nossa família Tel, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais uma noite de aprendizado. Com certeza vai ser muito proveitoso para a gente. Maravilha. Ela hoje chegou aqui todo com os dourados dela aqui. Parece até que a roupa que ela trouxe já seria uma fantasia de carnaval, mas não é não, entendeu, gente? Ela ainda não está. Ela está dizendo que a fantasia está guardada lá para sábado que vem. Boa noite, querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Amados irmãos aqui presentes, amados ouvintes, amada família Tel, que possamos ter uma noite de muito aprendizado e de muita paz. Sem dúvida nenhuma teremos. E ele, mais uma vez, cibernético, meu querido irmão Humberto Vieira, sempre conectado às altas vibrações. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Luiz. Você fala como se eu fosse um bruxo, né? Boa noite, amigos do estúdio, amigos de casa, família Tel. Que tenhamos aí uma noite com bastante estudo e aprendizado. Eu não tenho dúvida que teremos. E também quem tem nas mãos o aniversariante desta semana é a minha querida esposa Flávia Barros. Bota o parabéns aí, Luiz Gabriel. Luiz, aniversariou ontem a nossa querida irmã Tereza Beatriz. Parabéns, Bia, tudo de bom pra você. Maravilha, maravilha. Bia, parabéns, você sabe que você mora no nosso coração, que Oxalá te abençoe. Vamos rapidamente a um spot comercial e na volta já estaremos com o quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca. 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas aqui, pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, meus queridos irmãos, no quadro Transformando, mais um quadro, mais um caso daqueles de deixar a gente assim de boca aberta. Imaginem, um jovem de 32 anos de idade, tratado na psiquiatria desde 15 anos, ele sente a sua cabeça puxada para trás como se usasse um freio de cavalo. Olha, além disso, ele ainda apresenta dificuldade de falar, sua língua fica presa, sofreu bullying e não consegue se socializar, professor Humberto. É verdade, Luiz. Esse rapaz, ele sofre muito, sempre numa depressão muito severa, e parece que a cabeça dele não consegue ficar parada, como se alguém puxasse para trás o tempo todo. Ele nos procurou e participou inclusive durante algumas aulas do nosso curso, onde ajudou, e ele estava muito interessado em ser ajudado. E ele passou realmente por um tratamento bem interessante. Pois é, e sobre esse tratamento é o que nós vamos exatamente abordar e vamos tentar especular, né, sobre isso,
Porque é um tipo de uma, vamos dizer assim, eu não sei se a gente chama de uma forma direta como uma doença, porque quando a gente fala uma doença no microfone, muitas vezes o ouvinte que está em casa nos escutando, ele pode imaginar algo orgânico, né? Uma doença que não seja uma doença da mente, mas uma doença do corpo. E nesse caso, não. Isso aqui trata-se exatamente de algo que atingiu diretamente o cérebro, independentemente de suas origens, que nós, ao final do quadro, vamos saber aqui do professor Humberto, mas que traz exatamente para nós um quadro exatamente de uma, vamos assim dizer, de uma mediunidade, por que não dizer, maltratada. Eu costumo defender uma tese, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, de que nas casas psiquiátricas nós encontramos ali, sem dúvida nenhuma, as mediunidades mal resolvidas. Eu já disse isso algumas vezes. Esse caso desse nosso irmão, independentemente da causa originária dessa sua questão, eu acho que uma mediunidade, algo que ele pudesse passar por um tratamento, eu não tenho a menor dúvida de que ele poderia hoje não estar nesse estágio que ele se encontra. Como é que você vê isso? Nesse caso, observa-se que realmente é um quadro de obsessão pura, né? Posso estar até enganada, estou tentando achar uma situação para isso. Mas, olhando para o que você falou, com relação aos hospitais psiquiátricos, né, em geral, percebe-se que todos nós precisamos ter um caminho dentro de uma parte espiritual, né? Temos que nos voltar para o alto para que a gente possa captar energias positivas, sermos direcionados, tentar amenizar, né, alguns sofrimentos, algumas situações que porventura possamos estar sentindo por conta de um desequilíbrio qualquer, né, uma energia pesada que possa estar se voltando contra nós. Enfim, temos que buscar uma religião em si, não necessariamente dentro da Umbanda ou do kardecismo, não, qualquer religião que possa dar um apoio, um lenitivo, que possa fazer com que a gente faça uma reflexão no nosso íntimo, que a gente possa modificar nossos sentimentos e atrair para perto de nós energias benéficas que vão nos auxiliar na nossa caminhada, retirando possíveis desequilíbrios, né? Por conta de sentimentos e até de energias pesadas que possamos estar carregando conosco, né? Essa é a grande questão, Alexandre Bahia, que a nossa dirigente espiritual fala, de nós estarmos carregando energias pregressas, né? E que a partir disso, você vê que na introdução se fala que ele já é tratado na psiquiatria desde os 15 anos. Quer dizer, já existe alguma coisa lá atrás. A partir dali, nós temos aqui a colocação de que ele tem dificuldade de falar, já que a sua língua fica presa. Isso é uma característica bem marcante de uma consciência intrusa ali. Obviamente oriunda de questões passadas, né? Sim. E que a partir disso, o que acontece? Ele também, por razões que a gente sabe lá o que deve ter acontecido, ele, além disso, ele ainda me passa por uma situação de um bullying. Quer dizer, é mais uma vez um efeito, na verdade, que ele vem a posteriori de uma causa. Como é que você vê isso? Luiz, muito complicado, viu? Muito complicado. Isso aí tem uma coisa pregressa muito grave aí nisso tudo, né? E ao invés, infelizmente, o tratamento que ele vem tendo dentro da psiquiatria, dentro da ciência, né, não está tendo o resultado que gostaríamos que tivesse, né? Num caso desse, está bem caracterizado que é uma questão espiritual de obsessão grave, né? Então isso aí tem que ter o tratamento adequado, né? Dentro
que o caso merece, né? Tem que ter a atenção que o caso merece, né? Então o nosso professor que realmente teria que nos dizer, né, mais propriamente o caso dele, conhecendo a origem do problema, né, para poder, porque se atacar só a consequência, a psiquiatria vai trabalhar em cima, de certa forma eles tentam chegar a uma causa, mas quando a causa é provavelmente uma questão de obsessiva, fica difícil, né? Fazer um tratamento dentro da ciência para esse caso, né? E esse desafio que você está falando, Alexandre Bahia, ele se torna assim mais intenso, e é isso que eu também quero que a Lu comente, o seguinte, veja bem, será que o fato dele não conseguir se socializar, né? E isso já pode ter sido exclusivamente em relação ao bullying, ou já seria uma revolta desse paciente em relação a tudo que ele passou desde o seu reencarne, porque o fato dele não conseguir se socializar, isso pode também estar caracterizado aí como uma revolta pelo fato dele ser obrigado a reencarnar, porque isso torna-se, na verdade, uma obrigação, não é isso? Já que ele tem as pendências dele. A partir dali, ele já começa o processo dele ser desencadeado, porque o fator catalisador, obviamente, isso pode estar lá nas vidas pregressas dele. Mas o que com certeza pode ter desencadeado essa falta de uma socialização foi a obrigação dele de reencarnar. Como é que você vê isso? Eu vejo dessa forma que você fala mesmo. Acho que, no meu ver, tem ali uma falange de obsessores, não é só um, né? E com certeza ele não foi por a sociabilização dele não foi prejudicada somente por causa do bullying. Eu acho que já vem desde antes. Já imagina, na adolescência, já começar com tratamento psiquiátrico, já começar com medicações, com tudo, medicações pesadas, e essas medicações, elas deixam a pessoa realmente paralisadas, à mercê, né? Então tu já imagina, na adolescência, onde os hormônios estão lá em cima, é uma agitação total, e ele estava justamente no oposto, paralisado, né? Então eu acredito, o professor que vai falar, né? Mas eu acredito que seja uma falange aí. Meu querido professor Humberto Vieira, essa questão do nosso amigo colocar a cabeça para trás parecendo um freio de cavalo, uma coisa para deixar a gente bem intrigado, não é verdade? Pois é, Luiz, quando eu vi essa situação eu fiquei assim muito penalizado por ele. Mas alguém me dizia que ele precisava assistir algumas aulas nossas antes de ser tratado. Então ele passou durante 2 meses assistindo nossas aulas semanalmente. Não faltou nenhuma. Ficava quietinho no cantinho dele, assistindo, eu perguntava se ele tinha entendido, ele dizia que sim. E depois, entre os nossos alunos, existe uma senhora que ela é dirigente de uma casa espírita, kardecista. Mas assim como eu, ela é espírita, mas não é limitada. Tivemos conversando aqui antes, eu já vivi uma temporada da minha vida dentro do candomblé, uma outra dentro da Umbanda, uma outra dentro do espiritismo, para que hoje eu pudesse fazer o trabalho que faço, que é uma junção, que é o conhecimento dessas áreas todas, que você necessita para trabalhar. Esse espírito, esse rapaz, levado ao passado, ele era um feitor de escravos. O pior que naquela época, sabe, ainda voltando à história dos escravos, né? O pior que naquela época, eles não se compraziam apenas em explorar essas criaturas. Às vezes eles queriam humilhar. Então aquele escravo que eles viam, que ele via que não estava dando tudo de si, ele os fazia carregar a carroça. Só que ele botava um freio de cavalo nele. Colocava um freio de cavalo no escravo e sentava na carroça e chicoteava como quem faz de uma mula, de um animal. Então, assim, quase todos os escravos passaram pela mão dele. O ódio foi enorme, cresceu, foi enorme.
O que traz o transtorno mental é a consciência de culpa. Logicamente, ao desencarnar, ele encontrou com alguns dos seus desafetos, alguns escravos que esperavam do outro lado, e ali começou o seu sofrimento. Porque nós temos que lembrar que para que a gente possa se regenerar, existem 3 fases, que nós já comentamos aqui, que é, primeiro, o arrependimento, né? E isso acontece quando você está do outro lado, no plano espiritual. A expiação e só depois a reparação. Então, quando você fala em expiação, você está falando em sofrer realmente. E a própria pessoa pede. Ele veio nessa encarnação com transtornos mentais, onde apareceram aos 15 anos. Ele já está com 32, ou seja, mais do que o dobro da idade dele sofrendo, né? E existia, como disse a Luciene, realmente uma falange de espíritos que ligavam, tem uma espécie de fios ou freios presos à cabeça dele, e eles puxavam ele o tempo todo. Estavam vinculados. O pior não é isso. Se você observar, aí a questão do ódio. Eu me lembro de um programa atrás que alguém perguntou sobre a questão do perdão. Se o perdão liberta ou não. Olha como é que aqueles espíritos estavam, desde a época da escravidão, ainda escravizados ao sentimento de que eles sofreram. Então eles estavam ali naquela vingança, querendo passar para diante, para ele, tudo aquilo que sofria. E o pior que na visão dos escravos, espíritos, não vinham um rapaz de 32 anos, mas vinham aquele capataz, a sua imagem do passado. Graças a Deus, naquele momento, uma dessas nossas alunas, que é dirigente de uma casa espírita, e como eu disse, não é limitada, como eu, ela também trabalha com preto velho e tudo mais. Ela se levantou, ele pediu para dar um passe nele, e aí incorpora um preto velho. Ela, ao dar um passe, ela começa a remover uma espécie de um capacete, uma carapaça que estava sobre ele, ligada a uma série de fios. Fios esses que eram comandados por esses escravos. Nós trabalhando na mediunidade ao lado, orientando a esses espíritos, e o preto velho incorporado nela, removendo essa carapaça. Incrível que o rapaz saiu com a cabeça sem estar balançando, como sempre foi. Lógico, você vai dizer assim, ele se curou? Ainda não. Ele agora está num processo que ele precisa fazer a reparação. Ele precisa começar a trabalhar no bem. Mas ele já saiu dali melhor. E está nesse processo hoje. Então é muito importante que a gente tenha a questão do transtorno mental. Quando você tem, é porque você está ligado ao seu passado. Você não pode chegar, achar que você vai chegar no consultório, vão te tirar os espíritos, vão te tirar a doença. Não é, porque não existe doentes, como você mesmo diz aí. Existem doenças. Se você está vinculado a ela por uma necessidade, a doença é de fato o remédio que a pessoa precisa. Eu não tenho a menor dúvida disso, e eu acho que a gente encerra esse programa, esse quadro hoje, Transformando, suscitando uma questão que o professor Humberto Vieira levantou ali, que foi a manifestação de uma entidade de Umbanda na recuperação desse nosso irmão. Um preto velho que, do alto da grandeza de sua vibração, soube naquele momento enxergar aquilo que muitas vezes nós, quando estamos na carne, não conseguimos ver. Ele deu o nome de Pai Joaquim, inclusive. Pois é. Nós precisamos dessa identificação, mas eles com certeza não precisam. Se nós o chamássemos de qualquer nome, ele também atenderia e também chegaria, já que os espíritos, quando chegam aqui na Terra, eles mesmos nos dizem que não chegam com carteira de identidade, mas sim com carteira de trabalho. Então encerramos hoje o nosso quadro Transformando. Vamos a um rápido spot comercial e já estamos de volta com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador
Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá, Caó Cabecilha Xangô, Caó meu pai. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Queridos irmãos, nós começamos no último dia 6 de fevereiro a 12ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Lembrando que até a próxima quinta-feira você ainda pode se matricular, não esqueça, hein? Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a reforma íntima e muito mais, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Se você não pode estar lá presencialmente, participe à distância, na frente de um computador, matriculando-se diretamente no site www.aumbandasemfronteiras.com. Maiores informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Qual é o recado de hoje, minha querida esposa Flávia Barros? Vamos mandar um grande abraço para o nosso querido irmão Armando Fernandes e nossa irmã Cristina, dirigente do Templo Caminho da Paz, pela inauguração da 4ª filial dessa nossa instituição madrinha. Estou falando do Cantinho da Vovó Catarina, localizado na Rua do Resende 42, no centro da cidade do Rio de Janeiro, com sessões públicas de caridade, todas as segundas e sextas-feiras às 7h30 da noite. Conheça o Cantinho da Vovó Catarina em www.caminhodapaz.com.br. E nós temos duas maravilhosas dicas, sendo que a primeira quem vai dar é a minha querida irmã Luciene Oliveira. Fala, Lu! Isso aí, Luiz. Você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha! E a segunda dica é a primeira feijoada beneficente Amigos de Jorge, dia 12 de abril, sábado, 1h da tarde, na quadra da Escola de Samba Caprichosos de Pilares, Rua Faleiro, número 1, Pilares. E vamos ter como atrações, entre as atrações, pagode e um maravilhoso bingo, tendo como prêmio principal, ele já falou que vai lá, olha, um passeio à Bahia com acompanhante. Meu irmão, o Luiz Gabriel, já está balançando a sobrancelha e já está dizendo que vai lá, hein? Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. E o meu querido irmão Alexandre Bahia vai dar uma dica super especial para depois da manhã, Bahia. Isso, Luiz. Depois da manhã, dia 24/2, às 20 horas, sessão de consultas com os Exus e Pombagiras e entregas de preceito de carnaval. As pessoas vão me perguntar, o que é isso? Vá até o templo, receber o axé dos Exus e Pombagiras, e quem comparecer receberá o preceito, que nada mais é que uma proteção para o carnaval, né? No nosso templo, Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações, telefone 2597-1323, 2597-1323, e lembrando que a abertura dos portões, distribuição gratuita de fichas para as entidades, se dão a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha.
minha querida esposa Flávia Barros, até no sábado que vem já é carnaval, e ela tem um recado super importante para nós. Isso, Luiz. Gostaríamos de lembrar que o Templo Estrela do Oriente estará em recesso desde o dia 1º de março, sábado de carnaval, retornando às suas atividades em 10 de março, segunda-feira, 20 horas, com uma maravilhosa gira na vibração dos caboclos de Umbanda. Vale ressaltar que o programa A Umbanda Sem Fronteiras não sofrerá qualquer alteração em sua programação. Maravilha, maravilha. E já que depois da manhã nós teremos exatamente esta maravilhosa gira de consulta com os nossos Exus e Pombagiras, nada mais justo que fazermos uma homenagem ao nosso Exu de frente, a falange do nosso Exu de frente, Saravá Tranca-Ruas. Dono do meu caminho, segura Marcelo Vará. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite, Tranca-Rua que chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite. Maravilha, maravilha. Saravá Grande Força de seu Tranca-Ruas, segunda-feira lá conosco. Vamos, nesse momento, a um rápido intervalo comercial. Não, hoje é o spot grandão, né, Gabriel? Ele já tá me chamando a atenção aqui, tá? Então, vamos para o nosso spot comercial e já a gente retorna com a última etapa do programa Umbanda Sem Fronteiras, que é o quadro Saravá Umbanda, aqui no nosso programa, que é a nossa referência no rádio brasileiro. Programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040. 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais.
todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Girei! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Com certeza, segunda-feira, a nossa querida pombagira cigana e toda a sua falange estará lá no Templo Estrela do Oriente para a entrega do nosso preceito de carnaval, e ela vem na banda trabalhar, não tem a menor dúvida disso. E o programa é Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Meu querido irmão que está nos ouvindo, minha querida irmã, eu peço a sua participação no programa. Não esqueça, manda um e-mail pra gente, nos ajude a fazer o programa, sua crítica, sua sugestão, a sua manifestação. Anota aí o endereço, programa@umbandasemfronteiras.com, programa@umbandasemfronteiras.com. Minha querida esposa Flávia Barros, fala para nós a nossa primeira pergunta da noite de hoje. A pergunta do nosso irmão Alexandre Victoriano. Ele nos fala assim: no decorrer do tempo foi sendo trazido pelos antigos alguns costumes como mulher não pode tocar atabaque, 2 filhos no santo não podem casar ou ter relação afetiva, um casal não poderia ter o mesmo pai ou mãe no santo. Qual seria o fundamento? Você pode nos dizer? Meu querido irmão Alexandre Gomes, veja bem, nós temos hoje a possibilidade, na verdade, de ter, aliás, isso não é só na Umbanda, tá? Isso você pode ter certeza de que em qualquer segmento religioso, hoje você não tem condições de chegar para o transeunte antes de se tornar um médium, antes de se tornar um frequentador da igreja, antes de se tornar qualquer coisa. Você não pode chegar para o transeunte, ele te fazer uma pergunta e você dizer assim: olha, isso acontece porque é assim mesmo, você deixa para lá. Isso é, como a gente falava, os antigos falavam, isso é mironga de santo, entendeu? Veja bem, hoje nós temos uma realidade na nossa frequência. É um público altamente investigativo. Então, para toda pergunta,
você tem que ter a resposta. Você pode até, você não é o dono da verdade, você pode não ter a resposta na hora, mas você tem que pesquisar e trazer aquela resposta mais para frente, porque senão você vai perder os adeptos. O adepto, ele vai sair dali, ele vai para outra casa, ele vai buscar um ensinamento. Hoje você não pode chegar e dizer assim, você tem que botar a vela acesa no meio do ponto, porque é ali que tem que ficar. Não é assim. Você tem que explicar por que essa vela está ficando ali. Ali existe uma geometria espiritual. Ali no meio do ponto está o centro indiferenciado da vibração. É por ali que as vibrações entram, penetram. Dali ela vai para o leste, entra na primeira saída, depois volta na primeira entrada, sai na segunda saída, volta na primeira entrada e cumpre ali exatamente o círculo. Então, quer dizer, você tem que dar essas explicações todas. Isso é fundamento santo. Você precisa passar isso para a pessoa. Ah, mas se eu passar isso para fulano, o que ele vai fazer com o ensinamento? Isso é uma questão dele. O ensinamento ele precisa ser compartilhado. Porque se não for compartilhado, você está perdendo tempo. Imagina eu desencarnar e ficar com o ensinamento. O que vai ser amanhã do futuro da minha religião? Essa é a minha forma de pensar. Eu respeito quem pensa diferente. Entendeu, irmão? Então, hoje a gente vê que tudo isso que você está nos trazendo, na nossa visão doutrinária, nada mais é do que crendice. Porque isso não tem. Pode ser que eu venha mudar a minha forma de pensar. Desde que chegue um e disse assim, não, olha só, Luiz, não é assim. Você não pode se casar com um irmão seu de terreiro por isso, isso e isso. E aquela explicação que chegar, aquilo ali me completar como verdade. Aí tá bom. Tudo certo. Houver uma explicação, vamos dizer, coerente, científica, aí tudo bem. Você tem que dizer o porquê que o não. O que não pode. Da mesma forma, o Ogã, para tocar, não pode ser mulher. Por que não pode? Ah, mas é porque a mulher... isso eu já escutei, né? Porque a mulher tem a sua parte da sua menstruação. Mas desde quando menstruação é doença? Tá certo? Então vamos trazer o fundamento, mas vamos explicar. Porque se você traz um fundamento e você não explica o que é, vira crendice. E crendice não dá. Isso aí... Aliás, nós já conhecemos vários casais que se conheceram dentro do terreiro, se casaram e são muito felizes. Felizes para sempre. E tem aquela história também de que a mulher não pode cuidar do marido, sendo mãe de santo. Tem. Então nós estaremos perdidos, né? Nossa Porque Senhora. não estamos juntos na direção de uma casa e fazemos, graças a Deus, o nosso trabalho. Quer dizer, existem coisas que realmente precisam ser explicadas com fundamento, né? Precisam ser revistas, Revistas, né? Com certeza. Vamos lá? Mais uma perguntinha? Ainda do Alexandre Vitoriano. Sabendo que orixás, entidades e anjos da guarda não precisam de luz, por que fala-se tanto em acender vela? Meu querido irmão Alexandre Gomes, eu discordo de você frontalmente. Orixás e anjos da guarda não precisam de luz? Eu me lembro de uma colocação do senhor Exu Tranca-Ruas, do senhor Exu das Sete Encruzilhadas, no livro Exu, o Grande Arcano. Ele diz que, olha, as entidades precisam de luz, os orixás precisam de luz, só quem não precisa de luz é a própria luz, que é Zambi. Tá certo? Eu acho que é por aí. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Por que algumas casas, ainda do Alexandre Victoriano, ele mandou várias perguntas, tá, gente? Por que algumas casas, templos, né, decidem por cultuar 7, 8, 9 e até 10 orixás? Olha, veja bem, o meu irmão Alexandre, os orixás que são cultuados dentro de uma casa, obviamente, as vibrações de uma forma geral, elas obedecem, antes de mais nada, às formas determinadas pela entidade dirigente. Eu acho que isso é uma coisa assim, absolutamente natural, né? Não há nada de contrário a isso. Você pode, muitas vezes, até também não ouvir determinada casa falar, cantar para um orixá, mas aquele orixá ser cultuado através de um imã.
Então, não há nada de diferente nisso não, entendeu? Não é porque você não está cantando para aquele determinado orixá que muitas vezes você não está cultuando. Se ele está presente, por exemplo, no teu assentamento, nas tuas firmezas, você com certeza absoluta, você o está atraindo ali para o teu recinto. Então, não há qualquer problema com relação a essa questão não, tá certo? Ainda do Alexandre, ele pergunta assim: será que é preciso deixar uma oferenda na natureza, por mais que seja ecologicamente correta, uma vez que é realizada a ritualística e o resultado da ritualística é obtido após algumas horas, não seria prudente recolher em um saco e jogar no lixo? Meu irmão Alexandre Gomes, nosso saravá fraterno, veja bem, essa questão de se colocar um imã na natureza, isso, cada dia que passa, isso aí está se tornando mais raro. Essa é a grande realidade. Cada vez mais as pessoas estão... porque religião, veja bem, é algo de foro íntimo. Então você, cada dia que passa, você está vendo menos pessoas se utilizando da natureza para fazer esse tipo de oferenda. Essa é a realidade nua e crua. Agora, veja bem, você realizar uma oferenda na natureza, desde que você utilize aspectos que com certeza a natureza vai poder absorver, você não tem qualquer tipo de problema, entendeu? Agora, o que você não pode é deixar ali objetos que a natureza não consiga exatamente absorver. Produtos de vidro, de barro, essas questões todas, isso aí realmente é complicado. Você está sujando a natureza de uma forma geral. Agora, você utiliza nisso aí, por exemplo, as essências, você utiliza as rosas, você utiliza os vegetais, principalmente na hora de você fazer um prato, você colocar aí, por exemplo, a folha de mamona, a folha de bananeira, você com certeza absoluta você está trabalhando de uma forma sustentável, como a gente pode dizer com relação a isso, tá bom? Nosso saravá fraterno. Ele ainda nos pergunta assim: você acredita que algum orixá ou entidade seria capaz de castigar um filho ou atrapalhar a vida dele? Mas com relação ao que? Se esse filho... assim, o castigar por castigar, é isso? Eu acredito que ele queira saber, porque existem aquelas pessoas que falam: tô apanhando do santo, sim. isso. Não. Castiga, ele já fez. Castiga, né? Não, por favor. É verdade. Tá sofrendo porque não tá trabalhando, isso, que aquilo. Não é isso. O orixá, veja bem, primeiro que quem se afasta da parte espiritual somos nós, não são eles, não é isso? Primeira coisa. Segundo, que eu acho que o orixá, ele simplesmente, como a gente costuma dizer, né? Existe a questão da mediunidade. A mediunidade, se você não a utiliza, é claro que você vai se tornar exatamente um aparelho ali meio que enferrujado. Isso pode, com certeza absoluta, te trazer algum tipo de sequela. Isso aí pode acontecer. Agora, não que isso seja propriamente um castigo do orixá, não é isso. É você que simplesmente você não está utilizando os seus dons ali. Esses dons, eles precisam ser utilizados. Entendeu? Existe, por exemplo, uma gama, uma hipótese de cristais que nós utilizamos, e esses cristais, quando eles não são utilizados, isso aí, com certeza absoluta, isso traz algum tipo de transtorno para nós. Seja no próprio chácara umbilical, onde nós temos ali o diafragma, seja na própria glândula pineal, nós temos ali cristais que eles precisam ser utilizados, eles precisam ali ter exatamente toda essa movimentação necessária para que a coisa possa fluir. Se você não utiliza, com certeza absoluta, você pode ter um enrijecimento desses elementos no seu corpo, e isso pode te trazer realmente algum tipo de transtorno. Fala, mãe. Mais uma pergunta do Alexandre. Você acredita que nos dias atuais ainda existam pessoas com o dom de ver passado, presente e futuro?
Meu querido irmão Alexandre, eu vou te ser assim muito sincero, tá? Eu acho isso meio difícil. Acho que nós estamos passando aí por um momento, como a gente costuma dizer, né? De uma mediunidade exatamente participativa, onde as entidades fazem a sua parte e nós fazemos a nossa, entendeu? Nós precisamos hoje entender que a espiritualidade hoje ela está, ela já passou dessa fase, a fase que ela precisava de se autoafirmar, de adivinhar, de furar A, B ou C. Eu acho que nós já passamos por esse período. Eu acho que nós estamos num período onde a entidade está aí para nos aconselhar e não propriamente para adivinhar o futuro de ninguém. Porque se fosse assim, as coisas funcionariam de uma outra forma e não com o propósito que hoje a gente examina. Tá certo, meu irmão? Nós estamos terminando hoje, então, o nosso quadro Saravá Umbanda. Vamos para uma humilde homenagem para a entidade de frente do Templo Estrela do Oriente, que é o Senhor Tranca-Rua das Almas, e já já nós estamos no último quadro do programa Umbanda Sem Fronteiras, que é o Considerações Finais, aqui no nosso querido e adorado programa A Umbanda Sem Fronteiras. Passei muitos anos sem respostas para os meus questionamentos. Alguns fatos não se realizaram, talvez pelo fator merecimento. Porém, com sua presença consegui sair de muitos problemas. Situações que no meu imaginário não teriam ocorrido se você, meu grande companheiro, não quisesse me mostrar o outro lado da moeda. Com a força e a luz que nosso Pai Oxalá lhe deu, desvenda os mistérios. Com a caridade, evolui. Eu não estaria onde estou sem ter conhecido o Senhor, essa energia positiva, muitas vezes mal interpretada por muitos que, longe de conhecê-lo, juntamente com seus irmãos e irmãs de falange, Exus e Pombageiras, são verdadeiramente entidades em evolução, sempre perto de nós, ajudando e orientando para seguirmos sempre o caminho do bem, do amor e da paz. Aqui vai minha humilde homenagem para meu amigo de fé. Que nosso Pai Oxalá possa dar sempre ao Senhor e a todos os Exus e Pombagiras muita luz para que possam continuar trilhando uma caminhada evolutiva. Salve a força e a luz de seu tranca-ruas das almas. Laroixo!
Pois é, encerramos aqui uma homenagem para a grande falange de Tranca-Ruas e agora, com esse bolero de Ravel, lembrando a grande força de Ogum. Vamos nesse momento então pedir boa noite da nossa querida dirigente espiritual e minha esposa Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, irmãos de família Tel. Que possamos ter uma semana abençoada com Jesus em nossos corações. Com certeza absoluta. Meu querido irmão Alexandre Bahia, na vibração de Ogum, o seu boa noite. Saravá Ogum. Boa noite, Luiz, Flávia. Boa noite para os queridos irmãos da mesa. Nossa querida família Tel. Amados ouvintes, que vocês possam aproveitar esse momento, né, de carnaval, mas sempre tendo em mente que vocês estão em caminho evolutivo. Então, fazer as coisas com responsabilidade e que possam ter um excelente carnaval e que Pai Oxalá abençoe a todos. Que assim seja. Minha querida irmã Luciene Oliveira, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade e que na vibração de nosso Pai Ogum tenhamos determinação para o bem sempre. Com certeza absoluta. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, o seu boa noite. Boa noite, Luiz, pessoal do estúdio, amigos de casa, família Tel. Sempre recomendando muito cuidado com os excessos. As estatísticas de estrada, dentro da cidade, da violência, sempre é muito grande nesse período. Que não sejamos nós que vamos fazer parte dessa estatística, né? Lembrando sempre também que somos herdeiros de nós mesmos. Maravilha, maravilha. Bom, estamos terminando aí mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras com o seguinte pensamento: muitas pessoas esperam pelo milagre em vez de serem o próprio milagre. Queridos irmãos, estamos encerrando a nossa participação no dia de hoje. Até o próximo sábado, já sábado de carnaval. Muito juízo, muito cuidado. Que Oxalá os abençoe e fiquem com Deus.